pode ser com uma senha, tudo bem? Ou com biometria. Fui claro? Ela vai continuar abrindo e fechando as portas. Só que tem um detalhe. Ao abrir e fechar, ela gera um conjunto de dados. Que hora ela abriu, exatamente o segundo que abriu, quanto tempo ficou aberta, quantas vezes foi aberta, quantas vezes foi fechada, quem abriu e quem fechou. As tecnologias cibernéticas, as tecnologias informacionais que são cibernéticas, são simultaneamente tecnologias que fazem algo e geram uma série de dados sobre aquilo que foi feito. Isso não é o mundo industrial. Isso, uma fechadura aqui, a gente saberia exatamente que hora o aluno ou a aluna tal saiu ou entrou. O professor saiu ou entrou. Ou seja, quando começarmos a usar amplamente tecnologias cibernéticas, nós não só fazemos aquilo que elas devem fazer, sua finalidade, mas como ao mesmo tempo é gerado um conjunto enorme de dados sobre o que foi feito. Ficou claro essa? Deprimida. Fique, porque eu mal comecei. Só começou. Por isso que ela não combinei com ela, mas por isso que a perspectiva híbrida, que junta aquilo que eu estava falando para vocês, os teóricos que se basearam em Foucault, Deleuze, mas aqueles que se basearam em Karl Marx e os seus leitores, tem uma perspectiva híbrida que nomeia o momento que vivemos de capitalismo de vigilância. Por quê? Porque a cada vez mais nós estamos usando dados, elementos, dispositivos, o tempo todo que geram um conjunto de dados que não eram coletados no mundo industrial, porque não existiam, mas no mundo informacional são o tempo todo coletados. Portanto, era como se nós estivéssemos montando uma enorme sociedade de vigilância. Para alguns que não colocam tanto essa ênfase na questão do olhar, eles preferem colocar em quem está operando esse tipo de mudança. Daí, alguns autores chamam de essa mesma situação de capitalismo de plataforma, que é o que eu prefiro usar também. Primeiro, então, o pressuposto, o que eu vou falar aqui não é a verdade, óbvio, né? Mas é uma construção baseada no momento que a gente vive. É uma construção, eu sou construtivista nisso. O conhecimento é construído por quem o constrói. Isso não quer dizer que não exista a realidade, por favor. Eu não sou pós-verdade. A realidade existe. Existem parâmetros interpretativos que eu posso ter e outros que eu não posso ter. Foi claro? Ou não? Existem, eu não estou dizendo que existe a verdade, não sei se você me entendeu. Estou dizendo que existe a realidade. A realidade. E existem parâmetros. Eu tenho como. Eu posso dizer assim: estou numa sala de aula com alunas e alunos, estou discutindo. Isso é uma realidade. Agora, por que eu estou? É outra discussão. Como eu estou, é outra coisa. Certo? Mas, portanto, eu vou tentar construir esses pressupostos e eu quero chamar a atenção de vocês que esse mundo das plataformas, ele é um mundo que é importante a gente trabalhar a ideia nas principais plataformas que estão existindo, com a noção de modulação que eu vou falar para vocês agora. Modulação também nasce nesse universo teórico do Gilles Deleuze, mas que ele vai atrás com um outro cara que chama Gilbert Simondon, que é pouco conhecido por causa do rigor técnico da filosofia dele. Mas a ideia de modulação é que nós temos hoje grandes plataformas em várias áreas do nosso cotidiano. Elas estão fazendo coisas que nos atendem, são muito boas, mas ao mesmo tempo estão gerando um monte de dados. E esses dados são coletados com o objetivo de criar uma modulação de opções, de comportamento, de realidade. A teoria, só para entender, a teoria, vamos dizer, da comunicação
estruturalista tem outras perspectivas, né? Ela é meio ahistórica. Eu já não sou ahistórico, eu acho que cada fase da existência nossa, ela é baseada num conjunto de relações que não se reproduziram em outros momentos, elas são históricas, portanto, né? E, portanto, essa análise da modulação não serve dos anos de 20 do século 20. Ela serve para você analisar o que está acontecendo agora. Portanto, ela é histórica e ela se dá numa fase econômica onde há uma ordem, um ordenamento no mundo, que é um ordenamento que a gente chama neoliberal. Esse ordenamento neoliberal, para vocês também não acharem que é um jargão, gostaria de, quem tiver curiosidade de entender isso bem, eu sei que é uma coisa que talvez não seja na área de vocês, mas é interessante uma referência. Tem um livro chamado O Nascimento da Biopolítica, do Michel Foucault. 2 anos antes dele morrer foi lançado. Na verdade é uma síntese de uma aula que ele dava no Colégio da França. Em cada ano ele tinha que dar uma aula, e essa aula dele sobre a biopolítica foi explicando como surge uma biopolítica. Aí ele vai tentar explicar o cenário que isso ocorre, que é o liberalismo, que é o momento da construção dos governos liberais e tal, mas que aí ele acaba não falando tanto da biopolítica e fala do liberalismo e do neoliberalismo. O neoliberalismo, na verdade, é um pensamento que dirige os governos do mundo inteiro hoje, seja a esquerda ou a direita, ele dirige esses governos, e ele tem como primado transformar absolutamente tudo em empresas. A unidade básica do liberalismo é o indivíduo, mas a unidade básica do neoliberalismo é a empresa. Você S.A. Você não. Então você pega hoje todo o clamor para você formar empreendedores. Você formar essas coisas. Eu estava numa reunião recente, uma pessoa do atual Ministério da Ciência e Tecnologia falou: o problema das nossas universidades é que a gente gera pessoas para trabalhar ou para pesquisar, e nós precisamos gerar empreendedores. Aí eu levantei minha mão e falei: olha, desculpa, eu acho que a universidade tem que formar pessoas capazes de executar aquela ciência ou pensar aquela ciência, e não formar, a não ser as de administração, pessoas para modelos de negócio. Por que eu disse isso? Porque eu conheço gente genial que não sabe amarrar o sapato. Jamais será um empresário, mas ele é genial. Ele é absolutamente criativo, absolutamente analítico. O Einstein não saberia ser dono da Amazon. O Einstein não seria. As pessoas não são iguais. Essa transformação de tudo em empresa e do Estado deve desaparecer para jogar tudo para as empresas, isso tem um nome. Isso é um ordenamento. E passa pela direita, pela esquerda, pelo centro. Isso chama-se ordenamento neoliberal. Nós estamos vivendo essas tecnologias, esses momentos, dentro desse neoliberalismo. Então, eu gostaria de dizer, então, começar a falar dessas plataformas hoje a partir do seu maior sucesso, que é a internet, que é uma tecnologia de comunicação que ganhou o planeta a partir do final dos anos 80 e início dos anos 90, e ela viveu várias fases. A internet não é a mesma desde tudo que existiu. Ela foi indo, né? Ela passou por uma fase muito assim de ter construtores dela muito técnicos. Os sites precisavam de pessoas que sabiam HTML, que sabiam fazer um servidor funcionar com uma página web. Aí a web já é uma aplicação da internet. Tem gente que confunde o modo gráfico dela, que é um tipozinho da internet, que é o HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Com toda a internet, isso é só o modo gráfico, é a web. E a web não é a rede peer-to-peer, não é o e-mail, não é o WhatsApp, não é um monte de coisa, tudo é internet. Só que a internet surge, e ela primeiro surge com coisas muito pouco interativas, apesar dela permitir interatividade. Aí a internet avança, e ela avança, vamos dizer assim,
no final dos anos 90 vai surgir uma coisa que vai popularizar a escrita na internet. Curiosamente chama-se blogs. O que é o blog? O blog é um template, uma forma onde você não precisa saber programar, você não precisa nada. Você vai lá e escreve aquilo que você queria dentro daqueles limites. Os blogs foram muito importantes. Para você ter uma ideia, no ano 2005, você tinha 14% dos brasileiros conectados à internet que tinham blogs. É um número, na minha opinião, muito alto, muito relevante. E esses blogs, eles continuam existindo até hoje, mas a internet permitiu que muita gente também produzisse. Mas, em 2004, sabe o que surgiu na internet? Uma coisa que começou a mudar a própria rede. Se chama redes de relacionamento social. Eu vou falar de uma que não é da época de vocês, era bem antiga, chama-se Orkut. O Orkut nasceu... Vocês tinham Orkut? Quem teve Orkut? Eu acho que está todo mundo velho, hein, Sérgio? Eu acho. Tive Mix. Ah, tá vendo? ICC. ICQ. ICQ não é rede social, é mensageiro instantâneo, é o equivalente ao WhatsApp. E ainda existe, para quem falou que não existe mais, existe e muita gente usa. Pois eu vou mostrar para vocês, muita gente usa. Na verdade, ao surgir na web as redes de relacionamento social, uma surgiu com diferença de um mês da outra, nos Estados Unidos, Orkut e Facebook. Aí o que aconteceu? Vou resumir. Essas redes de relacionamento social, elas não são redes. Elas são nós que concentraram muita atenção. Concentraram a atenção. Se tornaram os pontos de maior atenção na rede hoje. Um dos pontos de maior atenção junto com o streaming. No início dos anos 2000, a internet, mais da metade do tráfego dela era de compartilhamento de música e filmes de arquivos digitais, portanto, pelas chamadas redes par a par. Vocês usaram já redes peer-to-peer? Peer-to-peer, par a par, P2P? Nunca usaram? Nunca usaram BitTorrent? Sim. Line? Então vocês usaram peer-to-peer. O que é uma rede peer-to-peer? Eu vou falar rapidamente. Vou dar um exemplo. Olha só, uma rede peer-to-peer é eu tenho um arquivo, a música... Fala uma música, por favor. Fala uma música, gente. Evidências. Que evidência? Eu jamais Eu não sei mais. Ah, para! Fala, gente. Você quer cantar um trechinho? Eu vou falar que eu tenho músicas dos Beatles, da velha guarda. Esse é Roberto Carlos, pelo amor de Deus, também com Beatles. Tudo bem, o Cartola que eu gosto. Então eu tenho Cartola. Aí o que acontece? Ela quer pegar uma música do Cartola, essa que eu tenho. Ela tem um protocolo, não é que ela vai fazer na mão isso, o computador já instalou esses protocolos. Ela vem aqui e baixa o meu arquivo. Vocês estão acompanhando? Está na minha máquina. Está baixando na máquina dela. Só que uma rede peer-to-peer BitTorrent, o que ela faz? Na hora que ela baixa os arquivos na máquina dela, eu não tenho mais uma máquina só disponível para baixar o Cartola. Agora tem duas. Aí ele baixa não só dela e da minha. Agora tem 3. E quanto mais gente entra, mais rápido fica. Genial, né? Por isso que a indústria da música foi pro buraco naquele período. Por quê? Porque começou a rede de compartilhamento. Peer-to-peer chegou a ser metade do tráfego da internet do mundo. Por quê? Porque era um modelo de compartilhamento de arquivo altamente colaborativo e altamente veloz. E que não engargalava, não derrubava um servidor. Deu para entender? Mais ou menos? Tá, mas vem cá, me explica que eu não sou muito certa, não. O seu arquivo da música lá do Cartola, eu tinha que te encontrar.
Sim. Eu vou para a web, faço uma busca. Você vai lá, por exemplo, nesse site aqui, ó, Pirate Bay. Alguém já usou? Não, eu não. Eu sou muito certinho, não uso essas coisas não. Como é que é? Mas isso é certinho, Eu já logo tenho medo quando comprei vem um CD. Vocês estão acompanhando? Eu comprei um CD. Eu comprei um CD. Aí eu botei o CD e resolvi emprestar. Vocês já emprestaram o livro para alguém ou não? Sim. Eu já. Eu já emprestei CD, já emprestei livro. Só que eu faço isso digitalmente. Eu peguei minhas músicas, botei no meu arquivo peer-to-peer, que está no meu computador. Aí o que acontece? Vem a pessoa A e começa a baixar os arquivos, porque a internet não troca informação in natura. Talvez seja isso que eu preciso avisar. A internet não troca informação analógica. A internet transforma tudo que vai ser trocado em que mesmo? Byte. E o que é isso? Dígito. Transforma em 0 e 1. Tudo que está na internet, tudo que está digitalizado, foi transformado em 0 e 1. Quando você entra no Skype e fala com alguém, você tem um software que traduz sua voz em bits, manda pela rede aquele monte de bits. Lá no computador do cara tem que ter um software que retoma os bits e faz virar sua voz. Não é por latinha, não é analogia. É por bits. E o que a internet transfere? Pacotes de bits. Containers de bits. Então, para você comparar, compare a internet com a marinha mercante. Hoje, o que a marinha mercante trafega? Containers. Não é produto in natura. Porque qualquer porto que ela chegar tem lá aquela estrutura e tira, então o que se trafega é container. A internet transfere pacotes de bits. Então uma música nunca é enviada de uma vez, são pacotes enviados. Se tem essa pessoa X que tinha uma música e a A está baixando os pacotes, agora a pessoa B baixa da A e baixa da X. Se entrar a pessoa D, vai baixar da B, da A e da X. E também vai virar uma ofertante, entendeu? Quanto mais gente entrar na rede de compartilhamento peer-to-peer, mais rapidamente você baixa um arquivo. E aí a indústria fonográfica falou, prendam os garotos. Não deu certo. Porque ela preferiu mudar o modelo de negócio. Você sabe o que é streaming? Eles usam o peer-to-peer e eles que vendiam um CD por R$45, um absurdo, passaram a vender uma assinatura de uma plataforma de streaming por R$17 e você tem acesso a todas as músicas. E aí o tráfego de peer-to-peer, que no início dos anos 2000 era altamente colaborativo, virou concentrado em plataformas. Porque elas resolveram baixar o preço, botar todas as músicas e disponibilizar a preços módicos. A internet, portanto, ela nasce mais colaborativa, as indústrias pegam algumas práticas e concentram, e o que acabou acontecendo é que os blogs perdem força quando surgem as redes sociais, que são pontos onde você encontra os seus amigos, encontra pessoas. Então todas as pessoas começaram a ir para redes sociais. E as redes sociais esvaziaram os blogs. Tem gente que nem tem mais blog, tem gente que tem páginas no Facebook, tem estruturas do Estado brasileiro que não tem blogs, tem páginas no Facebook, tem prefeituras que não têm Secretaria de Cultura, que aliás não está em moda hoje. Sabe o que elas têm? Páginas no Facebook. Então, essas estruturas de redes sociais concentraram as atenções. E aí você substituiu o que seria, na verdade, o mundo prévio da internet, o mundo da difusão, da comunicação, sem controlar quem está se comunicando. Pensa no mundo prévio à internet e no exemplo da maçaneta que eu dei. Está aqui a Rede Globo com TVs analógicas, certo? Aquele poderio enorme. Quantas pessoas estão vendo a Rede Globo nesse momento que eu estou fazendo um jornal ou uma novela? Eu não sei. Sabe por quê? Porque é analógico, eu não sei quantos receptores estão conectados.
No mundo da internet, no mundo das redes, quando eu faço uma transmissão, eu sei exatamente quem está conectado com a minha máquina. Porque vocês têm que lembrar que o mundo da internet é um mundo cibernético que é de comunicação e simultaneamente de controle. Quando eu entro no site da Fiocruz para baixar um documento, o site da Fiocruz está hospedado numa máquina que sabe exatamente aonde eu estou. Foi claro? Sabe exatamente quantas pessoas estão acessando esse site agora. Sabe a hora que acessou, a georreferenciamento desse acesso. E para que eu não passe essa informação para o servidor, eu tenho que usar um proxy, eu tenho que ser capaz de me esconder nessa rede. Porque essa rede, que tanto permite que as pessoas falem, criem sites, criem portais, é uma rede simultaneamente de comunicação e de controle. Foi claro? Então, a gente pode fazer uma analogia, vou voltar com o tema da aula do público e do privado. A gente pode fazer essa analogia que no nascimento da internet é uma mudança muito rápida, né? Mas quando você dá o exemplo de peer-to-peer, a gente quase que está falando de um público e de uma apropriação quase que pública e autônoma de um determinado fluxo e uma maneira de fazer. Quando você dá o exemplo da indústria fonográfica, é quase que uma privatização, né? E é o exemplo do capitalismo que você está dizendo, aquilo que nós fazíamos e trocávamos uns com os outros, pelo prazer, pelo afeto, por essa coisa toda, em algum momento, né? As instituições, as empresas, ou o que quer que seja, elas privatizam isso e passam a ganhar dinheiro com isso. Vocês me permitem, sim, trazer um problema dessa chave para vocês reflitam depois, ou agora. Eu sou, na área de estudo meu, eu estou trazendo várias coisas assim, mas na minha área de estudo tem uma polêmica muito grande entre determinismo social ou tecnológico. Tá? O que determina a tecnologia pode mudar a sociedade ou a sociedade que muda a tecnologia? Bom, eu acho essa discussão meio boba, porque acontecem os dois fenômenos. E eu vou dar um exemplo da tecnologia que mudou uma área. Não tinha sentido você ser dono de uma música do século XVIII. Vou repetir de novo. Presta atenção, abre uma janela, vá para o século XVIII, a imagem que você quiser na sua cabeça, tudo bem? E aí eu disse a vocês, não fazia o menor sentido eu ser dono de uma música que eu criei. Não fazia o menor sentido, sabe por quê? Porque não existia tecnologia de reprodução. Ou eu ia junto com a música e executava a minha música, ou você poderia dizer, Bidu, e a partitura? A partitura é para músico. A partitura é para outro músico, não é para uma pessoa olhar a partitura e ficar, que legal. Não. A partitura é uma coisa para iniciados. Quando que faz sentido você ter a propriedade privada de uma música, que começou a ter autoria e tal? Fala para mim. Quando surge o quê? A tecnologia de gravação. Vinil, gravação. Fui claro ou não? Eu submeto ao juízo de vocês depois. Podem ir na história. Aí passa a ser fundamental. Aí pronto, aí vem a indústria fonográfica. E aí vem, vou fazer só uma janela. Aí vem a propriedade intelectual. Daí da música, nasce, que a propriedade tinha de intelectual. Fundamentalmente, ciência e arte se juntam, sim, né? Produção do conhecimento científico e tecnologia já tinha lá a sua forma de proteção individual, mas ciência e arte se fundem e a arte passa a ser privatizada, né? Que é isso, que ela não totalmente. Entenda bem, nunca vai ser, porque a base da cultura nunca vai ser privatizada. A base da cultura é a própria língua, a base da cultura é a troca. Mas tudo bem, vocês repararam que o texto ficou preso no papel, a música ficou presa no vinil e o vídeo ficou preso na película. Então, agora digitalize tudo isso. Pensaram?
Digitaliza. O que você fez com o suporte que você achava que era música? Não era. A música é imaterial. O texto é imaterial. O vídeo é imaterial. Você jogou tudo em bits. E aí você jogou numa rede. O que acontece? As pessoas começam a compartilhar. Porque o preço do vídeo, o preço do texto, o preço era impróprio. Só que aí a indústria tentou criminalizar. Quando ela viu que não deu certo, ela pegou e falou, vou usar a técnica deles. Aí ela fez grandes plataformas com oferta enorme de vídeos, música e tal. E sabe o que ela fez? Botou um precinho desse tamanho para pessoas que não conhecem a operação de computador. É mais fácil você comprar o Netflix ou o Deezer ou sei lá o quê. E você ter acesso a um monte de produtos culturais. Portanto, as plataformas conseguiram concentrar novamente as ideias, a cultura. Mas isso dentro do período de internet. A internet ganhou o compartilhamento e depois perdeu. Não sei se vocês acompanham. No Brasil, em 2017, 37% das pessoas conectadas tinham publicado conteúdo próprio na internet. Para mim, isso é muito grande. 39% dos que publicaram eram das chamadas classes A e B. E 36% da classe C e 35% da D e E. Aqui está a foto do aniversário da filha, está um monte de coisas. Mas repare, é uma participação ativa que distancia 39 para 35, é uma distância, mas não é uma distância que se encontra em outras coisas. Do ponto de vista da produção de conteúdo, a internet ela tem uma face sim democratizadora. Apesar dela ser essa rede que tecnicamente é cibernética. Claro, não é uma coisa contraditória com a outra. E a internet no Brasil, só queria chamar a atenção, ela vai crescer aqui, ó, dá uma olhada. Só 42% da camada D e E estão conectados hoje no Brasil. 96% da camada A, quem não tem internet é porque não quer. Da camada B, idem. Agora, olha aqui. Da camada... E proporcionalmente, quem mais produz é a camada D e E, né? Proporcionalmente, não, aquele número era 35 da camada D e E. Ah, 35 dos 42. Da camada D e E. O que você está dizendo também? Olha o potencial que ainda tem para crescer. Não, vai crescer aqui, crescer aqui. E quem usa aqui, 80% do acesso da camada D e E é pelo celular. O que é bom por um jeito e é ruim por outro. No celular você não programa. No celular você não cria determinados tipos de conteúdo. No celular ele é mais afeito para você receber conteúdo a qualquer momento. Então tem vantagens, tem desvantagens. Mas eu queria mostrar para vocês que se você for ver o uso dessas plataformas da internet no Brasil, 74% das pessoas conectadas usam o Facebook e 90% o WhatsApp. Vou repetir. 74% Facebook, 90% WhatsApp. Cidade brasileira, né? No Brasil. Isso é um número muito grande. É um número descomunal. Não é à toa que quem quer fazer hoje propaganda está no Facebook. Não é à toa porque a propaganda no Facebook ela é mais efetiva do que a propaganda na Rede Globo. Por quê? Porque no Facebook, vocês vão ver que eu sei exatamente quem vai acessar o anúncio que eu quero. Eu posso, inclusive, controlar o horário de acesso desse anúncio. Por quê? Porque a rede é o quê? Cibernética. É uma rede que eu sei quantas pessoas estão hoje, que eu digo a plataforma, tá? Pense, eu sou o gestor do Google. Vocês pensaram? O Google sabe ou não todas as pesquisas que estão sendo feitas no buscador aqui na cidade de Brasília. Sim. Aliás, o Google tem alguns acordos com a saúde, em alguns lugares, para dizer que determinados tipos de busca sobre doenças, sobre estados de saúde, são informados aos órgãos de saúde. Por quê? Porque se eu começar a falar, o que uma febre com pintinha no corpo é? Aí, quem sabe disso? O Google.
O Google sabe, no Brasil, na Estônia, no mundo inteiro. Por quê? Porque ele tem uma base de informações privada, que não é pública, mas quem tem é o Google. O Facebook tem essa base? Tem. Por quê? Porque sabe o que as pessoas estão fazendo no inbox, que horas as pessoas estão indo, ela